E vamos lá, mais um episódio do Pai de Craque. E hoje posso falar que é um dos episódios mais felizes. Nem sei como vai ser, mas eu estou muito feliz antes de começar o nosso programa. Estou aqui com, como eu posso chamar? Um amigo, faz 30 anos que eu não vejo e a gente lembrou de histórias que passamos, assim. Uma dos motivos que eu faço esse programa, que é para falar de futebol, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, e aí a gente sempre lembra, pô, essa pessoa vai ter que ir, essa pessoa vai ter que ir, e logo que eu pensei no programa, o seu nome já veio na minha cabeça, e deu certo aí da gente hoje se acertar nos dias, no horário. Então acho que vai ser um bate-papo, relembrar o nosso passado, falar um pouquinho do nosso futuro. Tem aí uma coisa que mídia social nos ajuda bastante. A gente voltou a se ver nas mídias sociais. Falou, caraca, quanto tempo! Pra quem não conhece, estou aqui com o André. Coxa não, né? Coxa depois você explica isso daí. O André, vou deixar ele se apresentar, mas só para vocês terem uma ideia. Tava falando aqui até com a apresentação dele pro meu filho o André foi um dos melhores jogadores que eu joguei quando tinha 10, 9, 8 anos. Foi um dos melhores jogadores daquela época. Hoje está trabalhando com futebol, tem uma escolinha, Isso. é técnico da ABB, do 14. Daqui a pouco ele fala tudo para vocês. E hoje vamos seguir nosso programa com aquele objetivo de nosso bate-papo. Ele que tem muita experiência no futebol. Falar aí como que a gente pode fazer para ajudar, melhorar, dar dicas, dar conselho. A palavra é toda tua agora. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite aí. Que isso, Daya. Eu que agradeço o convite, muitos anos, né? Para quem não sabe, o Daya, essa fotinho de abertura que vai ter, nós estamos nessa fotinho de abertura. Nós estamos nessa fotinho de abertura aí. Passamos por grandes equipes, né? Na época o apelido não era coxa, era gancho, né? A gente tem bastante foto. Puta porrada na perna esquerda, cara. Uma jogada nossa, ela toca pra trás e chuta contra. E bacana, velho, bacana. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo aí enriquecedor para todos nós, né? Doutor Daya, Virei médico. virou médico. Que da hora, velho. Feliz. E você tá o quê hoje? Com a escolinha? A gente Depois a gente deixa o link da escolinha pra molecada. Obrigado. A gente hoje tem uma marca própria chamada Revela, eu e o meu sócio Rubens, né? Pro lado da Zona Sul, a gente tem 3 unidades, que é futebol de campo, society e futsal, lá perto do centro empresarial. Aqui pro lado do Jaguaré, a gente tem uma unidade de futsal e society, no mesmo complexo. E esse ano a gente criou o Revela Performance, né? Dentro do que a gente vai bater o papo, nós identificamos dar um upgrade, né, para essas crianças que querem entrar para uma competição um pouco mais forte. Então nós montamos a seleção da Aquela necessidade de evolução, né? Sim, Independente sim. do padrão que você tá, escolinha, federado, não federada, mas a gente tem que propiciar essas crianças essa evolução. Evolução diária, né? E a gente montou isso aí em futsal aqui na unidade de Jaguaré Revela Performance. Hoje é terça, não, hoje é segunda. Hoje é segunda. Segunda, Isso. acabou, Espanha acabou de ser campeã da Copa. Me fala aí o que você achou da Copa e do Brasil. Você Me fala muito sincero pra Me fala você, tá? pessoalmente, me fala profissionalmente. O que você achou aí? Ó, Brasil. Tá, Brasil, quando eu vou assistir qualquer tipo de jogo, eu quero ver um jogo bonito. E ontem na final, não foi um jogo bonito. Não teve jogo. Não teve jogo, né? A Espanha com Foi as um situações, amasso. nossa senhora. E o jogo da Espanha foi algo assim bonito, toque de bola, tipo, algo que nós tínhamos antigamente, o toque de bola, aproximação, sabe? Algo do futsal. A Espanha conseguiu transpor isso aí em campo perfeitamente e a Argentina... E não dá pra falar, né, que a Argentina não tem jogador bom, que não dava pra fazer isso.
Assim, e outras, estamos falando da final da Copa do Mundo. Não estamos Eu acho falando de foi bem. entrar numa final da Copa do Mundo e toma a bola aí, eu vou só te dar porrada e rezar pra ir pros pênaltis. Saiu barato, né? Foi 20 chutes, uma hora tava 20 chutes. O primeiro chute da Argentina foi no segundo tempo da prorrogação. E a forma que jogou não achei interessante da Argentina, né? A final foi ali, França e Espanha. E tecnicamente a Espanha não deixou a França jogar. Não. A Espanha foi merecedora. E você gostou da Copa? Num contexto geral? Tivemos algumas surpresas, né? Digamos assim, né? E a frustração do Brasil, que foi vergonhoso. Qual é a sua opinião? Neymar tinha que ter ido ou não? O que você acha? Meu, sim. E ao meu ver, ele teria que ter mais minutagens. Viu, gente? Eu entendo de futebol, porque o que os profissionais acham, eu também acho. É impossível. Pessoal, eu falei, Neymar, velho. Não tem, velho. Eu não consigo entender essa briga, porque nós temos 26 jogadores. O Neymar ir ou não ir, porque deixou ir. Quem deixou de ir, que ia mudar completamente a situação do Brasil na Copa? Ninguém. Eu acho, ao meu ver, tá? Faltou um pouco de olhar do que o adversário teria sobre ele. Mano, ele arrasta 2 caras do time adversário, ele arrasta 3 caras, ele pegou a bola, meu. E a seleção dessa vez ficou, não sei, não curti a forma de jogar. A seleção tá cá. Hoje eu ouvi alguém falando, acho que foi o Thiago Leifert. Tava ouvindo, gosto muito do podcast dele. E ele falou uma coisa assim: o Brasil, quando teve em 2014, Brasil e Chile, que foi nos pênaltis, que a gente começou, todos os jogadores nossos começou a chorar. Eu acho que foi mais ou menos isso. Ali a gente precisa começar a fazer uma terapia a partir dali. Parece que o Brasil dali se perdeu de uma certa forma que a gente ainda não se reencontrou. Porque com qualquer crítica individual que você fizer, tá tudo certo. Não existe o Brasil jogar contra a Noruega, independente de Haaland, de Odegaard. O Brasil jogar sem a bola com 30% da posse de bola. Não existe isso. O jogo ali, e já a preocupação não pode deixar cruzar. Não pode deixar cruzar. Eles, meu, e a preocupação que teve no jogo, na hora que teve o cruzamento, foi bom. É complexo a gente falar algumas situações assim que, tipo, não desmerecendo quem estava lá, mas eu acho que Porque são todos jogadores muito bons. Se você fizer um cara a cara com as seleções, o Brasil não está muito distante. Hoje, realmente, individualmente, a França está muito acima, com Mbappé, Olise, Dembélé, muito acima, mas que num contexto geral de conjunto de time, a Espanha dominou, assim, o jogo foi um negócio, não é possível. E o Brasil? E esse distanciamento com a torcida, com o povo, o que você acha disso? Você acha que isso está acontecendo, puxando já para o nosso assunto, essa base tá vindo já meio assim, não tá tendo mais aquele amor só pelo jogo? eu acho Ou virou só comercial mesmo? o comércio é algo que ultimamente está muito forte, né? Então a preocupação está mais na chuteira, como vai ser, Na dança, no na TikTok, dança, qual material que eu vou usar. o creme do corpo, né? Que nosso atacante principal, a preocupação do nosso principal atacante é a colônia, o creme de corpo que ele usa. Do que propriamente a gente poder. Até quem não sabe de futebol tá dando risada aqui. E do que propriamente o jogo, né? Porque todo mundo que tá lá, não só. Eles recebem tudo ali a gente tá falando de algo que é a primeira, é o top, né, digamos assim. Então, a equipe que tá nos bastidores ali é gigantesca, gigantesca. Então, eles sabem como o adversário joga, eles sabem como que é a forma de lidar com bola, sem bola. Então, tem tudo esse material, mas aquilo que eu falo, não adianta eles terem isso, né, e não se doarem, não conseguirem entender, não conseguirem. Porque a frustração, tenho certeza que seu filho ficou tão frustrado igual o meu. A minha frustração quando eu vi aquilo no Brasil foi desgraçada. Eu falei, pô, agora eu vou querer ver jogo. A sensação tá com uma desconexão entre
os jogadores, a CBF, não sei quem assim, Eu acho que tem a coisas, seleção tá? brasileira e o povo em si. Independente, vamos, política aqui também, essas Ah, coisas. sim, sim. Mas assim, os próprios jogadores com o povo tá tendo uma desconexão assim que porque na nossa época, gente, eu tô com 42, você também. Ele faz dia 2 de fevereiro. Isso. 5 dias eu faço dia 7. Ó, a cabeça ainda tá boa. É, a gente tinha muito prazer em jogar, em representar. Eu lembro que a gente se matava no Interescolas para defender a série, assim, tinha que ganhar porque o pessoal da série. Hoje, os caras estão. Eu vi jogador profissional, não tô muito afim, que eu quero tirar férias. Eu entendo, a profissão dos caras é pesado, é puxado. Mas quando você tá representando aquele amor, Falta aquele algo a mais, né? Aquele um comparativo, né? Os jogos que a Argentina fez antes da final. A raça que alguns jogadores tiveram que não tiveram na final. Então, por o exemplo, Brasil teve o Brasil foi o pior time que eu de vi isso corrida, hoje, velho. tava em 48º. Eu vi isso hoje. Tá mal fisicamente, me fala. Não, é Copa do Mundo, não é assim. Você tá indo pra guerra, você não tá indo pros jogos da comunidade, dos jogos interescolares. É a Copa do É a Copa Mundo. do Mundo. Que depois que acaba é fácil a gente falar, né? Do que. Mas tava estranho desde o começo. Eu também acho. Desde o começo, desde o do amistoso contra a França, eu achei aquele amistoso assim. Contra o Marrocos, o primeiro tempo foi esquisitíssimo. É, Contra o Haiti, eu falei, Haiti foi. Eu falei, eu não gostei, ganhou, eu não gostei do Brasil jogando. porque não foi um jogo, né? Não foi algo assim que você fala, caraca, velho, olha lá, coisa bonita. Mas e aí, você acha que tem que fazer? O que que você acha que dá pra fazer? Você que tá. Ó, creio que Inside. vai reformular, né? Isso aí já é um fato. Alguns já decretaram. Mas você acha que é só já. jogador? Meu, ó, como treinador falando, né? Agora, a culpa sempre vai cair em cima do treinador. Mas a gente sabe que ali ele é respaldado por um grupo muito maior, né? A gente tem que fazer uma análise, será que os jogadores ali tá tendo um entrosamento, né? Porque a gente tá com os melhores aqui. Bom, esses Será que melhores tá não têm um tendo? poder de. Pô, tá falando muita porcaria esse cara aqui. Vamos se juntar, nós 4, 5 aqui, ó. Time, vamos jogar assim. Porque a gente não tá falando com as crianças de 8, 9 anos. Tá falando com um dos melhores jogadores do Real Madrid, do Barcelona, Newcastle, a melhor dupla de zaga da temporada. Casimiro, que o pessoal do United ele veio para os Estados Unidos, o pessoal tá lá chorando que ele perdeu. Então, assim, não estamos falando de criancinha que não tem que dar orientação. Ó, o que ele falou lá no vestiário, só falou bosta. Vamos fazer isso aqui dentro. É complexo. Por isso que a gente fala, né? O quanto eles são capazes, ou eles têm essa liberdade para fazer isso, ou não. É óbvio que eles vão sempre obedecer o treinador, o comando. Mas a forma de jogar não foi algo assim de entrega, né? Digamos assim. Foi esquisito. Ficou muito feio. Ô, Fê, você consegue pôr a foto? Aquela Sim. foto? Daí eu vou. E. Para nessa aí. Volta só um golinho. Volta só um pouquinho. Aí. Aí, para. Aí, ó. Aí, ó. Quem que é esse aqui? Caraca. Eu tô aqui, ó. Olha o Gustavo do lado. E aí, volta só um golinho, tá? Ó. Aí, parou. Eu preciso ir na casa dos meus pais. Com certeza tem muita Marcão. coisa lá. Marcão. Pedrinho, que é o que eu Pedrinho, acabei de sim. falar. Vitinho. Você. Eu. Aqui era o Tássio, goleiro. Tássio. Meu, Isso aqui, se eu não me o engano, é no Tássio- Ipiranga. Um festival que teve lá no Ipiranga. Se eu não me engano, ó. Que eles o Tássio acho que- tá com analista de desempenho. Tá A jogando. última Tá no futebol? coisa. É, mas futebol profissional. Se eu não me Legal. engano, tá no Corinthians. A coisa assim que ele tava prestando serviço E de aí? analista de desempenho. Você agora com 42 anos e esse André aí de 9, 8, Meu, isso aí a gente podia falar que
Como é que Primeira coisa, acabava esse jogo aí, o que nós fazíamos? a gente ia pegar o misto frio com Coca-Cola naquele isopor Lembra? e depois a gente ia pra casa de alguém jogar bola ou jogar taco. E aí, pelo Uma menos das uma casas era a vez, sua, era teus pais moram. Um beijo, Dona Zete, seu Lício. A gente fazia fazia churrascão, velho. Isso aí era. Final do Palmeiras e Corinthians, a gente assistiu lá com o churrasco que seu pai fazia ele pra gente. E a gente jogava taco na ruazinha, ou ia pra casa do Gustavo, Sim. jogava futebol lá, naquele gol que era aquele negócio de empurra, que era Isso mesmo. e o gol do outro lado. O nosso campo era um L. Seu Paulão, Dona Márcia, um beijo pra vocês também. E aí, quando tinha um churrasco mais elaborado, né? Aí era Na Vitinho. Vitinha. Na casa do Vitinho. Que aí Que era tinha. mais chique. Qual é o nome? Como que era? Botão. Na mesa. Então, o pau do Vitinho, ping-pong. Pegando. E ping-pong, pô, só Da hora. Mas e aí, esse André nessa época o quê? Pensava em quê? No Meu, futebol. isso aí era jogar bola. Eu lembro que nessa época aí, eu morava na Cotoxó, né? Eu descia basicamente, o Palmeiras ali era nosso quintal, né? Era bem próximo, descia. E eu morava lá basicamente no clube, fazia natação, os cursos de inglês, eu e meu irmão. E era diversão. Comecei na escolinha, lá do Palmeiras, na época com o Divanir. Você lembra como eu fui chamado pro federado? Se eu não me engano, eu comecei na escolinha com o Divanir, e aí, nossa, eu Que a gente começou no Chupetinha. no Você acha que começou? Pré-chupeta? tinha uma coisa Era chupetinha, mamadeira. Chupetinha, mamadeira. E aí o fraldinha começou a ficar sério, que aí quem treinou a gente foi o Claudinho e a Marcinha. E a Marcinha. Marcinha, não posso falar, a Marcinha. Encontro com ela nos cursos de renovação da federação. Tipo, a gente pegou o pessoal muito top, a gente jogava. Entendeu? Aí. Ele E aí? Ó, nessa época, um dos melhores jogadores da base do Brasil. Não tô. Não é. Você sabe que você era bom. Era o melhor do nosso time. É. E pegamos a Claudinha. E aí a gente vai pra Euro. Pra Euro. A Euro foi Você antes foi do depois, Nacional? né? Foi antes do Nacional. Eu acho que você foi pra Euro antes, eu fui pro Nacional, época Nacional Mavel. Marvel pegou. Sabe que eu encontrei esses dias? O Michel, treinando um time contra o meu filho. Jogo contra o meu. Aí o Michel. Ele olhou. Falei, cara, ele tá em Lorena. Tá num projeto lá em Lorena, com Série A, B, C, feminino, masculino. Porque ele foi júri. O Michel apitou o jogo meu da faculdade, em Santos. Aí o Michel, você lembra de mim? Ele, cara, eu tava te olhando na torcida. Falei, então, eu joguei com você no Nacional Marvel e você apitou o jogo meu na faculdade de medicina. Ele, pô, tamo velho, né? Eu falei, você tá um pouco mais. Eu encontro com ele ainda bastante, Michel. Ele foi árbitro, né? Depois da federação, porque aí alto escalão também. Oi! Pô, apitou bem pra caramba. E agora ele tá na. E no Nacional Marvel era ele e o Lucas que treinou. O Lucas Tioso. Não sei o que aí tá agora. eu voltei com o Lucas, se eu não me engano, em 98, no Corinthians. Que aí quando a gente jogou um brasileiro em 98, e aí eu fui pro brasileiro do Juventus, que a gente foi campeão, eu fui pro Corinthians. E nessa época aqui, pensava em profissional? Nada. Nossos pais, como eram nossos pais? Era motivo de churrasco. Não tinha o que é hoje, né? Não é muito A difícil. gente vai entrar, mas assim, naquela época a gente jogava bastante na federação. A gente inaugurou a Federação Presidente Cícero 2. Sim. Eu lembro, o Palmeiras era o principal time do profissional. Não, dos adultos. Sim. Lembra a gente entrava lá com... Lembra quando o Japão morreu, o jogador? A gente nem sabia direito quem era, a gente foi na rua e começou a chorar junto com todo mundo. E era um jogador profissional, e a gente começou a chorar. Lá no ginásio. Lá no ginásio. O principal. Porque eu vomitava e a tia me... Porque a gente corria em volta daquela quadra, hein, velho. Que da hora. Então... Que ano que é isso da... Isso aí, estamos falando do que? 10 anos, 93, 4. Eu tinha uma faixa lá em casa de um campeão que a gente foi em 92. Estadual. 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 Isso mesmo.
E daí a gente sai pra Euro, acho que você não vai com a gente pra Euro. Eu acho que eu fui pro Nacional antes. E na Euro, a gente com 10, 12, sei lá, a gente recebia dinheiro. $100. Recebia em dólares. Se eu comprava vaca lá em Minas, meu pai guardava e comprava na vaca e E deu certo, a gente já viu essa Já virou tudo. Então, a gente tava num nível assim, que a gente com 12 anos recebia dólares. A gente jogava Thiago Mota jogava na categoria de cima. Então, quando às vezes eu vejo comentarista, que é o Thiago Mota, eu falei, gente, você não tem noção que esse Thiago Mota jogava absurdamente muita bola. muito, muito, muito. O Rubinho, o irmão do Zé Elias, era goleiro. O Binho, depois eu estudei com ele no Drummond. Jogou Jovem Pan. E Danap, Danap. E aí a gente ganhou. Você ganhou do Danap? né? Eu era Jovem Pan, já tinha ligado. A Jovem Pan, a última a gente ganhou foi pelo João 23. Pra quem não sabe, na nossa época, tinha um campeonato chamado, era Danap Jovem Pan, então era transmitido pela rádio Jovem Pan, e era o principal campeonato interescolas. E aí teve uma briga entre Danap e Jovem Pan, então tinha a Copa Jovem Pan, a Copa Danap, depois tinha a Copa... Tanto que era Milton Leite narrando, Milton Neves, Flávio Prado, esses jornalistas famosos, eles que narravam nessa época. E as finais eram lá E eu lembro que federado, porque tinha que ter os alunos da própria escola, e jogador federado podia 2 ou 3, uma coisa assim, não podia o time inteiro de federado, né? Podia, isso mesmo. E aí a última foi pelo João 23, que aí a gente foi campeão, não lembro quando foi. Aí a gente saiu do Drummond, João 23, a gente foi campeão e eu acho que eu já acabei, já foi no segundo, terceiro já. E agora, saindo dessa época de criança, jogador, pra época de agora, gestor, vendo muitos pais com as crianças que a gente foi, com aquele sonho de quero jogar bola, quero jogar agora a Copa do Mundo. Porque essas crianças, a gente não tinha o acesso que as crianças têm hoje. Sim, feito. Então, assim, a gente conhecia os jogadores, até que jogava com a gente. Sim. Lembra que a gente entrou no Palmeiras e Parma, a gente saiu do treino e entrou no campo. Liberava lá, fez. E só que essas crianças têm muita informação. Eu quero ser não sei quem, da Europa, da Ásia, da África. Você, como gestor, agora vendo isso, e daqui, que paralelo que você faz, que grandes mudanças você vê? Hoje é algo assim que é muito complexo, né? Vou fazer para você 3 pontos, né? O Gancho, nessa época aí, o André, né? Gestor de escolinha, e o Coxa, treinador. Que são 3 ambientes assim que eu vou poder colocar para você. Hoje, nessa época aí, creio que não só eu, muitos, a gente queria jogar bola, se divertir. A gente não tinha internet, não tinha... Então, a nossa vida era brincar, se divertir e jogar bola. Lá na frente, se desse certo, maravilha. Hoje, como gestor de escolinha, eu lido muito com sono. Então, aparece lá, pai com 4 anos, querendo matricular o filho, falando que o filho, meu, é excelente. Mas o sonho é do pai, né? É isso que às vezes a gente consegue enxergar. 4 anos. Como? 4, 5, 7. O meu filho é craque, meu filho joga bem. Então a gente tem um protocolo dentro das nossas escolas, porque, primeira coisa, a gente agenda uma aula para saber se a criança vai obedecer os nossos comandos dos profissionais. Porque nós somos uma pessoa estranha na vida da criança. Não é simplesmente, vou matricular meu filho vai jogar. Não. Vamos ver qual turma que seu filho vai estar, onde ele vai se desenvolver, como que vai ser essa evolução dele. Então tem toda essa situação que a gente vai passando para deixar, por favor, para a gente deixar bem claro do desenvolvimento do menino, né? Isso falando da parte das escolinhas, que a gente sempre passa lá para todo mundo que o objetivo é evolução sempre, sempre. Já na parte da competição, a gente tende a pegar aqueles meninos que já passaram por um processo. Desse, né? Opa! Virou? Ô, Fê, pega um banco pra mim, cara. Tá vendo aqui? Não, foi? Foi. Acho que abriu. Não, tá abrindo o caso do. Do pano? Do pano, Acho que quebrou. Dá isso aqui pra mim, que eu vou sentar nisso. Vem, vocês estão vendo aqui, ó. Mudei a cadeira, quase a gente
Ia ter o melhor corte desse canal, mas deu tempo de nos adaptar. Mas e aí? Dos pais que levam as crianças de 4 anos. Sim. E aí a gente faz todo esse processo, né, de ver em qual turma, né, que a criança vai se adequar, visando o desenvolvimento dela. Porém, tem pai que Lá vocês já pegam a partir de qual idade? 4 anos e meio, a gente já agenda uma aula experimental, não é para fazer nenhum tipo de análise técnica, e sim saber se a criança consegue obedecer os comandos dos professores. Ah, vai para o lado esquerdo, vai para o chinesinho amarelo, observações disso. Para saber se não adianta o pai pagar a escolinha e o filho não aprender o futebol. A gente é o treino de forma lúdica, né? Mas é uma escolinha de futebol. E o esporte, eu acho legal isso. A partir de 4, que às vezes tem lugares que tem dificuldade. Só a partir de 7, 8. O esporte, ele é essencial na formação de um ser humano. Muito. A gente tem que esquecer esse negócio, só competição, porque o esporte vai dar respeito, hierarquia, motricidade, a parte motora. Muito. A frustração de uma criança ganhou. Saber ganhar e saber perder. Que durante a vida você vai ganhar muitas vezes, mas vai perder muitas vezes. E o esporte te dá isso. Então a gente tem que tirar um pouquinho de o esporte só vale se for profissional. O esporte tem que fazer parte. E uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes, e agora que eu estou nessa vibe esportista, se nós não tivermos 40 minutos, 1 hora do dia para nós fazer esporte, fazermos esporte ou atividade, você está vivendo errado. Alguma coisa na sua vida está errada. São os hábitos, né, que a pessoa tem que começar a ter. Eu também tô nessa vibe, eu e minha esposa aí. Chega um momento que Precisa, 40 chegou. E não dá pra, que nem nessa época aí, a gente comia tudo, Coca-Cola, tudo, mas corria. E atividade, e uma coisa que eu falo, a atividade que a gente faz hoje em dia não é pra agora, não. É pra os 70. Pra gente chegar nos 60, nos 70 bem. Pra gente conseguir ir no banheiro sozinho. Isso. É isso. E aí, chega muito pai, assim, pondo pressão em vocês ou só com filho craque? Ou só chega pai de craque lá? A parte da escolinha, normalmente a gente vai ter esse parâmetro aí nos jogos amistosos, né? Nos torneios, campeonatos internos, campeonatos externos, né? Que a gente já faz meio que um rodízio, né? Que lá a gente faz o seguinte: campeonato interno é o direito de todos participarem. Você participa se você quiser. Já os campeonatos externos, os professores, eles fazem meio que uma seleção dentre todos os alunos para estar participando. Vai ser do society? Então, qual aluno sobressai do society? Monta uma seleçãozinha, futsal, a mesma coisa. E aí a gente começa a perceber, né, dentro desses campeonatos, aqueles pais que são mais exaltados, os pais que meu filho é o melhor, meu filho. E isso eu e meu sócio, a gente é bem atencioso com relação a isso para conversar com os pais. Porque lá é um ambiente que o filho. Porque lá você é o dono, acaba coordenando, Sim. tá dando aula, não é? Nós temos os coordenadores, né? Mas a gente sempre. Nós Vocês- presentes. O que eu acho muito importante até nas escolinhas, e eu já passei por algumas com o meu filho, é isso, né? E o alinhamento de expectativa. O pai entender onde ele tá. Sim. Olha, aqui na escolinha, todo mundo vai jogar. O seu filho pode ser o melhor do mundo, mas ele vai jogar e o Chiquinho, que talvez não tenha a técnica do seu filho, também vai jogar. Vai ter a mesma possibilidade. Como também for pro competitivo, o que não joga talvez tão bem, entender que não vai jogar tanto tempo quanto que joga melhor. Sim. Às vezes falta essa comunicação, né, de alguns lugares. Falta. Lá na escolinha a gente é mais aberto com relação a isso, né? Principalmente ainda com relações à parte de comportamento da criança durante o jogo. Porque, por exemplo, vamos pegar um treino, você acompanha um treino quando pode do seu filho, olha na arquibancada, vê quantos pais tem. Né? Eu faço isso sempre, olha só, tem poucos pais. Chega no dia do jogo, tem pai, mãe, Papagaio, tia, tio, papai, o pessoal leva a família inteira. Ou seja, a criança já não está ambientada com aquilo lá. Para ele já é novidade. Então, esse âmbito para ele externo de pessoas torcendo, tem criança que vai travar.
E o pai, às vezes, não vai entender esse momento da criança travar, da criança errar. Como que ela vai ser? E aí que a gente fala, os amistosos é importante para a criança, o campeonato interno é importante para a criança, para que ela possa vivenciar isso. Ah, ela quer jogar um campeonato de federação? Ela pode viajar daqui até lá para jogar 1 minuto. Você falou uma coisa muito legal, a ambientalização. Porra, certo. Treinar o ambiente, porque às vezes o menino é craque, joga muita bola, mas ele não consegue ver que tem 2 pessoas a mais. É normal. Posso ser exemplar pessoal? Não, né? É normal. Isso é normal, cara. Acontece. E esse treino é importante, até para os pais entenderem aonde eles estão, se situarem, porque eu, com muito menos exemplo que você, mas a gente vê que tem alguns pais que exageram na análise. Muito. Isso não só na parte da escolinha, tá? Até a parte da competição. Na competição, menos porque eles não chegam tanto até mim, né? Pra falar, o coach, não sei o quê. Eu sou mais reservado, digamos assim, na parte da competição. Porque eu já passei muito situação que quando a pessoa chega até a mim, normalmente ela chega através de interesse. Então eu fico com a anteninha ligada assim. Como você tá no meio, talvez você possa fazer uma Isso. alguma coisa. Então, na BB eu sou até um outro. Fui até uma psicóloga uma vez e eu perguntei: será que eu tenho dupla personalidade? Ela falou assim: não. Você é perfeito, você sabe se ambientar no seu negócio, que é a escolinha, onde você dá esse respaldo para os pais, e na competição você também dá esse respaldo, porém um pouco mais restrito. Por quê? Dependendo da forma que o pai chega, ele chega não pensando no desenvolvimento do filho, e sim na minutagem do filho. E aí, tudo tem o seu tempo. Ah, o menino, por exemplo, sub-14, são 4 tempos. O ano ruim, briga para jogar um tempo. Briga assim que eu falo Sim, entre os jogadores, entre eles. Ano ruim, por exemplo, eu não preciso levar mais que 5 jogadores para jogar 7 minutos. Então, para que eu vou levar mais do que 5 meninos? Eu vou levar mais meninos do ano bom, para ter mais possibilidades de troca. Então, são coisas assim que às vezes o pai não vai entender, que eu não preciso ter muito menino de ano ruim. E aí, às vezes, cria a frustração do corte, né? A pior coisa de um treinador, para mim, é dispensar uma criança. Pior coisa, pior coisa. E é frustrante, não é o coxa que dispensa. Eu É converso com o situação. auxiliar, eu converso com o Sim. diretor, eu converso com toda a equipe. É uma decisão. E aí, o que ele entregou durante o ano? Aí vai, frequência de treinamento, minutagem no jogo, a criança ela se ambientou, como foi no jogo, na competição, como foi a resposta dela. E aí a gente vai colocando, enumerando várias situações, entre outras, até chegar. Porque é muito difícil também escolher, né? Nossa, tá. E principalmente porque às vezes a gente pode tirar o sonho de alguém, Sim. né? Às vezes você tá fazendo até uma variação não adequada, mas não por maldade, pelo que apresentou ali, pelos dados que você tem. Sim. E até o ano passado, a gente teve uma procura tão grande na BB de peneira, foi algo assim absurda. Que muitos meninos me chamavam no direct, me mandavam mensagem lá, não sei o quê, e às vezes eu não respondo. Só desejo boa sorte, deixo as portas sempre abertas. E 2 dos meninos que foram importantes para mim no Sub-18 ano passado, que estavam esse ano no Sub-20, o Vitinho e o Milton, um é capitão, né? Foi meu capitão, e o outro é capitão do Sub-20 esse ano. Eu dispensei eles no 14. Então, quando eles fizeram o teste comigo, no 14, eu dispensei. Eles seguiram o mundo dele, voltaram, no 18, viraram meu atleta. E capitão ainda, só pra você entender E aí eu fiz até um vídeo e postei no meu Instagram, pra quê? Porque eu poderia ter sido um cara traíra com eles, falar assim, dispensei. Meu, é o mundo da bola, que é aquela parte da persistência, né? Todo mundo vê os jogadores lá em cima, aquele ganhando, mas e o que que a gente tava conversando? E o que que eles passaram pra estar lá? Como que eles fizeram pra estar lá? Então são situações assim que são bem complexas. Então os dois se esforçaram e no Sub-18 tava comigo. Não desistiram. Mas é uma situação assim que é bem complexa. E aí, nesse caso, é legal dos 2 lados. De você que dispensou por algum motivo naquele momento, deixando as portas abertas para eles. E os meninos que persistiram, treinaram
provavelmente evoluíram para você Com ter certeza. aceitado. E não ficaram com aquela birra, com aquele, não gosta de mim. E foram fazer o teste de novo, entraram e se tornaram jogadores importantíssimos no elenco. Com certeza. Porque o que eu vejo muito também, e o meu nicho é escolinha pequeno. O técnico não gosta de mim. Aí eu falo, tá bom. Um dia eu cheguei pra pessoa, pra um pai que era próximo a mim. Não, porque eu falei, por qual motivo? Vamos lá. Por qual motivo? O seu filho é uma criança educada. Os poucos treinos que eu vi, mas eu vi, nunca ele não responde as pessoas naturalmente, assim. Ele é sempre educado. Porque uma pessoa não gosta de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos? Não tem motivo. Pode às vezes achar assim: eu acho que ele tecnicamente não Sim. tá. E às vezes os pais pegam isso como uma forma. Não gosta do meu filho, eu vou tirar desse time. E às vezes a criança pipoca em si. A criança tem 10 anos, pipocou por 10 times. Passou por vários lugares. Isso a gente passa agora, ó, vai misturar assuntos, tá? Competição Mas aqui é isso aí. e na escolinha. Na escolinha, o que acontece? Eu até citei há pouco tempo atrás o Ronaldo, fenômeno, quando ele foi fazer teste, né? Que ele olhou assim a fila, tem matéria ele falando. Goleiro. Eu já vi isso também. Já viu isso? Goleiro. Ele entrou assim pra fazer o teste, eu vou como goleiro, que é a fila Fila que tinha menor. a fila menor. Ele foi. E aí os pais, quando vão levar o filho pra qualquer lugar, eles querem o quê? Pivô, atacante. Mas meu filho não joga disso. Meu filho é atacante. Ou o nível que chegou, né? Eu sou aquele cara que eu escuto, né? Se é na competição e eu falo o seguinte: seu filho não souber marcar, não tem como ele jogar. Não importa se ele é pivô, ele tem que aprender a marcar. Ele tem que aprender a atacar. Esse é o objetivo do futsal, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende, dentro de uma estratégia. E na escolinha a gente usa isso também. Meu filho é só zagueiro. Mas por quê? Por que seu filho não pode ir numa ala? Por que seu filho não pode ser um atacante? Então a gente é bem criterioso nessa parte e chato, porque quando a gente pega um pai que fala assim: mas o meu filho, ele só sabe jogar ali. Obrigado, essa é a nossa obrigação. Vamos ensiná-lo a jogar em outras posições. E uma criança com essa idade, quanto mais coisas aprender, melhor. Por que as pessoas vão para a escola? Para aprender. Porque se soubesse tudo, não precisava estar na escola. Então, e principalmente hoje, pensando em profissionalismo, o jogo está cada vez mais dinâmico e versátil. Um jogador que faz 2, 3 posições, O leque, ele é mais valorizado do que um que só faz uma posição. que nem você fala goleiro que não joga full pé. Já Tá ficando. ou ele vai ser um fenômeno, ou. Sim. Mas o que vai acontecer? O que joga com o pé também é fenômeno. Vai ser aquele ponto de escolha. Você é bom, eu sou bom. Eu jogo com o pé. Vai você. Entendeu? Então, isso a gente tenta ser bem E onde a gente transparente. consegue? Nossa, eu tô vendo exatamente como eu penso, assim. Não sei se porque a gente teve ali quando pequeno, jogamos esse competitivo. O que a gente. Porque tá tendo uma elitização do futebol, sim, principalmente aqui no Brasil. Não Sim. tenho conhecimento do mundo afora, mas no Brasil, a quantidade de escolinhas particulares que tem. Antigamente não tinha essa, a gente falou, a gente nunca pagou pra jogar. Hoje Virou um negócio comercial, tá tudo certo. Mas dentro do negócio comercial tem o desenvolvimento da criança e também tem a performance da criança, porque existe um lado competitivo profissional. Então hoje, o que na nossa época era inegociável à escola, é inegociável. Então o pai nunca ia deixar você deixar. Sério. Eu lembro que a perua da Euro ia no colégio, Pentágono, me buscar para ir treinar lá na Vila Maria. Não, não tem essa. Hoje, a gente tem exemplos de crianças mudando de turno para jogar, indo para escolas cada vez mais fáceis, Sim. saindo mais cedo em relação ao futebol.
E aí eu tô falando de pessoas até de classe média alta. Não tô Sim, falando, sim. putz, futebol da periferia, daquela criança mais humilde, a única chance dele, ok, tá tudo certo, a gente consegue entender. Essa elitização, tá tendo uma cobrança maior para vocês, gestores? Então, na verdade, não vem com relação somente à classe, né, social da pessoa, mas é aquilo lá. O futebol de salão, a gente treina no período noturno, né? Isso, falando da ABB. As categorias de base, a partir do 12, horários noturnos a partir das 8 horas, das 20 horas. Porém, essa criança não joga somente futsal, né? Nós sabemos isso, que grande parte joga campo. E o campo normalmente é à tarde. Ou seja, o nosso treino vai acabar 10 horas da noite, 10h30. No dia seguinte, tudo indica que ela acorda cedo para ir para a escola. Quando não começa a jogar alguns campeonatos que começa a interferir, que nem você falou, na escola. Em algum lugar não vai estar 100%. 100%. Não vai estar. Então, esse tipo de pai, na verdade, não é da classe social dele, né? Que ele chega para interferir em alguma coisa, mas sim a criança por si só, em algum âmbito, ela não vai render. Não vai render. E normalmente, ou é na escola, né? Porque ela acorda muito cedo, ou é lá com a gente, ela já chega morta porque já fez O treino à tarde. o treino à tarde. Entendeu? Então a gente passa algumas categorias lá de crianças que, quando tem folga, tem algum tipo de outra atividade. E o que a Então, gente, por exemplo, do jeito que está chegando as coisas assim, porque eu lembro da nossa época, eu não lembro dos nossos pais irem falar com o técnico, irem falar com o coordenador, eu nem lembro quem era coordenador, eu ia falar com o Claudinho, seu Geraldo, seu Geraldo é armado, lembra do Geraldo? Então, lembro, você é louco. é, Foi um dos melhores treinadores que eu tive, sabia? Quando eu falo do seu Geraldo. e a Marcinha na preparação. Isso. A gente Mas teve sim, ele aqui, isso é louco. nível. Então, assim, eu entendo principalmente, aí vamos voltar para a escolinha particular, para a escolinha. Eu entendo que os pais é uma relação comercial que vocês têm, Sim. porque o pai tá pagando. Eu acho esse alinhamento de expectativa muito importante, mas a gente não pode deixar esse pai sobrepor Não. a saúde mental e física da criança. E eu acho que isso está acontecendo. Você vê isso Vou ser bastante? bem sincero, lá nas nossas unidades, se a gente identificar, né, algum caso assim extraordinário, principalmente jogos, Vocês estopam. a gente tenta conversar para ver. Porque o que acontece? Ele cria uma expectativa, nós criamos um produto, nós criamos um serviço que é bem transparente. Se a gente não tiver dentro da sua expectativa de desenvolvimento do seu filho, por favor, procure algum outro lugar que possa ter isso, porque a gente vai visar sempre o desenvolvimento do seu filho. Sempre, sempre. Seu filho, ele tem que estar feliz, tem que estar contente nas aulas, ele vai levar puxão de orelha dos professores, ele vai ser elogiado pelos professores, porém, a gente tem que ter o mesmo objetivo. Não adianta ele ter algo em mente, nós termos um objetivo e não ter aquele casamento. Uma coisa que eu sempre falo para alguns pais, amigos meus ali, eu falo assim, ó. Se em algum momento, eu não acho errado conversar para entender metodologia, para entender o desenvolvimento do filho, se tá na expectativa da coordenação. Eu acho legal esse feedback e até alinhamento de expectativa. E às vezes tem pai que quer mudar toda a estrutura. Eu falei, gente, se você não concorda com a diretriz, com essa diretriz, você sai. Mas é um. Porque todo lugar, primeiro semana, reunião. Olha, aqui no Revela a gente pensa assim, 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 assado. Eu sou o pai, né? Pô, não concordo com isso. Ok, obrigado. Vou para outro lugar. Agora não, eu não concordo. Aí o que eu faço? Aquele técnico é burro. Aquele coordenador não sabe nada. Meu filho bate com as duas e não cai. Algo que Algumas coisas. algo que a gente fez lá no Revela, isso antes mesmo da gente ter a nossa marca própria, né? Eu e o Rubens, como a gente
foca no desenvolvimento da criança, que é normal, que eu vou falar aqui pra você, da nossa época, de quem era mais novo, quando sobressai, como que você faz pra dificultar a criança que é mais Joga na categoria de cima. Pau. Era isso. Então, a gente faz isso nas escolinhas. Então, a criança, quando é mais nova, ela... Tem um menino, apareceu um menino de 7 anos, ele tá no sub-7. O sub-7 é um parâmetro, tá? Sub-7, 7 anos pra baixo. Porém, ele não tem nenhum embate na turma pra ele. Ele faz 10, 15 gols. O menino sai feliz. Ele... O que ele tá aprendendo ali? Nada. Então, a gente Evolução conversa com dele. o pai, visando a evolução dele, vamos colocar ele no sub-9? Lá ele vai ter o desafio, mãe. Vamos identificar, sempre com segurança, tá? A força das crianças. Vamos ver como é a dificuldade pra ele. Vamos, ó, ele faz um treino aqui na sub-7, ele faz um treino lá, a transição que nós chamamos, pra ele ter embate na outra turma. E aí é o grande problema. Porque nem sempre esse menino que ele sobe, o amiguinho dele vai junto na mesma turma. Mas por que que ele subiu e meu filho não? Aí a gente fala, vamos lá, mãe, vamos explicar. Quantas vezes seu filho treina? Quais atividades seu filho faz? Essa criança, ela tá jogando bola, ela tá se desenvolvendo legal. Agora, o que que seu filho faz? Não é somente jogar, treinar 2 vezes na semana lá com a gente e falar assim, meu filho vai ser jogador, meu filho vai melhorar. Não, e aí? Tem a genética, você pode entrar em vários fatores. Mas o menino de 7 anos tem aqueles que sobressaem em cima dos amigos. Qualquer idade. Ó, E aí, o que acontece? Tá? A gente faz isso, coloca. E aí, às vezes, esse amigo que não subiu, pra mãe é o quê? Mas ele tem que subir. Não é que tem que subir, aí é aquele choque de realidade. Vamos fazer um teste? Vamos lá. A gente coloca ele na turma pra ele verificar Mas se eu ele já- vai ser participativo ou não. Mas aí eu já vi gente só pra falar que tá na categoria de cima. Às vezes o filho tá lá infeliz, triste, não pega na bola, mas Não. pra todo mundo na categoria de cima. Não, isso aí, infelizmente, em nossas unidades não vai acontecer isso, porque os professores, ele passa sempre pra gente, ó, aula experimental. Ele é aluno matriculado, fez uma transição de turma, foi interessante? Não foi? Mãe, vamos procurar outra turma. Deu certo? Deu certo, vamos ver. E primeira coisa, a criança tem que estar feliz. Não adianta o pai estar feliz, meu filho subiu de turma. E a evolução do moleque, da Aí criança... perdeu os amiguinhos da turma, tá triste, gostava dele. Aconteceu isso agora com a gente no Performance. Nós não perdemos os alunos. Mas o que que nós fizemos? O Performance é somente futsal. Aumentou a cobrança. Sim. Os professores são ex-atletas, são professores que estão ali para o quê? Para ensinar. Às vezes o professor vai chamar a atenção da criança que ele não chamava tão forte na escolinha. Que é outro objetivo. Outro objetivo. E aí a gente conversou com os pais. Pais, mantenham o filho de vocês na escolinha também. Mantenha na escolinha e no Performance. Pra eles brincarem. Entendeu? Criança precisa brincar também. Pra eles se divertirem. A gente jogava muita bola, mas a gente brincava muito. O nosso treino era terça ou quinta, era 2 vezes por semana e jogava no fim de semana. Quando a gente vai pra Euro, que aí é uma coisa mais profissional, que a gente Sim. recebia também, aí tem uma troca, a gente treinava todo dia, menos segunda. A gente treinava de terça a sexta e jogava sábado e domingo. Mas hoje em dia, as crianças de escolinha, as crianças treinam todos os dias, porque treina campo, futsal, salão, personal. Sim. Quando não faz outra atividade, E né? quando ele tá jogando bola de brincadeira? Isso é difícil, né? Não falar. Porque As nossas crianças não têm, porque não tem mais campinho, né? é isso que eu ia falar agora. Quem tem normalmente é em prédio, né? E olha lá, os amigos de fora nem sempre podem estar no mesmo ambiente. Esse brincar, né? As crianças se divertirem. Porque hoje eu passo lá em casa, né? Meu filho se divertir, ele quer o quê? Joguei. PlayStation, videogame, celular. Não. Aí eu e minha esposa, a gente é bem, ó. Não. Tem que ter um limite, mas é o colocar. deles também. Mas eu falo assim, a gente tá viajando agora, meus pais e tal. Eu falei, mãe, o que a gente passou há uns anos atrás de pôr cadeira na rua e bater papo, não vai voltar nunca mais. Esquece isso. A gente vai controlar um pouco o uso do celular, o que olha, mas acabou. Sexta-feira que as pessoas saíam pra confraternizar, hoje é iFood e Netflix em casa.
Até mesmo pelo lado de segurança, né, Daya? Onde a gente mora hoje em dia, né? Não só onde mora, não tem? Não, eu acabei de Mas- voltar, a gente foi pra Portugal. Ficamos lá 15 dias em Portugal. E eu vim com uma opinião um pouco, do ponto de vista de viajar, limpo, gostei. Mas toda vez que eu viajo, eu volto assim, eu fico com mais raiva do Brasil. Por quê? Aqui era para ser o melhor lugar para se viver do planeta. Porque as coisas que nossa, eu falo, "Meu, no Brasil não tem isso." Porém, tudo que eu te citar, que aqui é melhor que lá, em muitas, muitas coisas. Aí eu vou te falar um item que tudo que eu falo não adianta nada, e se falar, quer mudar? Tô mudando ontem. Segurança. A gente não. Você tem segura, tranquilidade de teu filho, tua filha sair só. Não. Não. Andar a volta, não tem. Então, até a gente não sai com o celular andando, a gente se sai fica preocupado. Vê se tá- Hoje, infelizmente, passa um motoboy, a gente reza pra ser motoboy mesmo. Isso é bem coisa que nós não tínhamos, né? Então, a gente brincava. E as crianças de hoje, 7, 8, 9, eles estão muito profissionais. É. A gente brinca, né? Também de uma forma indireta, né? E aí, outro ponto, tá, Daya? Porque por não brincar, a responsabilidade do desenvolvimento dessas crianças acabam sendo terceirizadas, né? Não sei se você concorda comigo, porque vai para as escolas. Sim. E aí o que acontece? O pai, às vezes, não vou falar de aptidão, tá? O cara não precisa ser um craque, mas o cara que consiga segurar a bola com a mão e jogar pro seu filho, tentar fazer um cabeceio, ou um passe, alguma coisa, hoje não tem pai que faz isso com o filho. Então, sabe, esse contato do pai com o filho, de acompanhar, de brincar, sabe? A vida mudou muito. A gente não tem mais tempo. Porque a gente aqui, a gente ficou 30 anos sem se ver. E a gente tá se vendo agora, a minha sensação é como se a gente não deixou de se ver. Porque eu lembro do que a gente fazia, eu lembro do nome de toda a família, coisas que a gente brincava há 30 anos atrás, a gente conversou aqui, mas a gente sem se ver, sem se abraçar, 30 anos. 30 anos. Então a gente tornou um looping a vida muito, muito maluca. E isso tá trazendo consequências para o futuro das crianças. Com certeza. Você acha que essa falta de brincar não tá inibindo um pouco essa criatividade no adulto? Você não sente isso aquela beleza do futebol brasileiro, aquela malícia do futebol brasileiro, aquela gingada, Aquele improviso. o improviso, isso? Hoje O tablete quadradinho, né? a gente pega muitos estudiosos, né? Muitas pessoas que falam sobre o futebol brasileiro, né? O quanto uma criança que antigamente jogava descalço, sabe, que fazia uma pedalada, um chapeuzinho, você incentivava ou motivava a criança a fazer isso. Mas hoje eu acho que o resultado tá muito ligado a isso. Porque se uma criança, por exemplo, dá uma carretilha e der certo e sai o gol, boa, craque, né? Top. E agora, se ela der essa carretilha, perder a bola e tomar um contra-ataque e tomar um gol, e, por exemplo, ser uma final de campeonato? Não, vou te cortar, nem final de campeonato, joguinho básico do dia a dia. Você sabe, se essa criança. É difícil você falar de uma criança ter personalidade forte ou não, é difícil você falar isso, mas com certeza ela vai ser cobrada por esse erro, essa tomada de decisão. Você acha que ela vai tentar fazer isso mais uma vez? Sendo que muitos brigaram com ela? Por isso a importância de vocês, gestores, na vida delas. Nas escolas ou na competição? Nas duas, principalmente na competição. Eu vou falar pra você. Porque da escola, a minha visão da escola é a questão do esporte formador do cidadão. Então, as crianças da escolinha do futebol é o cara também que faz a natação, Sim. é o cara que faz o vôlei,
o esporte como formador para ser um bom cidadão na vida. Que eu acho o esporte. Eu sou fã do modelo americano, fã do modelo educacional ligado ao esporte americano. O competitivo, eu acho que, principalmente na base, você tem que ter um projeto. E esse projeto, sentou lá os gestores do projeto. Esse é o nosso projeto? Concorda, 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 concordo. Vamos até o final. Eu não posso mudar esse projeto por 2, 3 resultados ruins. Principalmente na base. Porque não adianta nada, fui campeão brasileiro sub-12. Tá bom, e aí? Agora, o meu time não foi campeão, mas formou 5, 6 jogadores que estão na Copa do Mundo. Por exemplo, final da Copa do Mundo foi ontem. Quantos jogadores tinham do Real Madrid na Espanha? Nenhum. Bem, Nenhum. E do Barcelona? Base da seleção. A base da seleção campeã da Espanha do primeiro título, 2010, base do Barcelona também. E o que é mais importante lá na base? Eu formar o jogador para jogar no meu principal, ou eu ser campeão da base sub-12, 14. Então eu acho que no competitivo, tirando a negligência que o professor tem que, mas eu acho que tem que estimular, tem que orientar, estimular, mostrar para essa criança que isso é possível, às vezes alguns momentos mais, outros momentos é isso que eu menos, ia chegar e falar. mas não inibir. Sim, o que eu falo é o seguinte, tem tudo o momento certo, vou falar como treinador. O momento certo, né? O momento certo do jogo. Qual que é o momento certo do jogo, Gui? Não existe esse. Então, da criança, ela quer. Vou te falar de uma situação que aconteceu comigo agora contra o Santos. O Pietro. É um menino que joga no Palmeiras Campo. Nós estávamos ganhando de 2-1, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele é menino dando ruim, um moleque muito bom. Ele pegou a bola na frente, assim, do meu banco e deu uma carretilha. Coisa mais linda. Perdeu a bola, contra-ataque. Pronto. Não, acho que não chegou a empatar, não me lembro se foi nesse nacional. Mas nós tomamos o gol. Ele olhou assim pra mim, eu sou o coxa, né, bravo, não sei o que, eu olhei. Sabe aquele misto de puta que pariu, desculpa o palavrão, tá? Não. Que lance bonito, que carretilha bonita. Mas eu olhei pra ele e eu falei assim, meu, dá carretilha, vai pro ataque. Vai com objetivo, vai em direção ao gol. Não dá uma carretilha, por exemplo, menosprezar. Eu não sei qual foi a intenção dele, mas foi bonito o lance. Nós ganhamos o jogo contra o Santos. Viramos o jogo, o placar. Foi uma das melhores ações dos nossos jogadores sub-14. Porém, eu cheguei pra ele e falei assim, meu, e aí? Agora eu quero ver você postar no seu DVD aí, no seu Instagram, essa carretilha que você deu aí. A gente quase tomou o gol. Ele, tá bom, coach, eu quero ver. Ah, é óbvio que não vai colocar, né? Não vai colocar. Eu sei, mas assim, Foi bonito, Dago? Foi. Mas como? mas então, aí eu vou um pouco contra agora. Também eu não sou técnico, então eu posso ser, não tem problema. Mas assim, eu acho que vale a pena sempre a gente orientar o momento, que não tem um momento certo, porque principalmente no salão, o ataque e a defesa estão muito juntos. Se ele se desvencilha daquela jogada, ele vai armar um 3 contra 2, um 2 contra 1, porque é uma jogada que ninguém tá esperando tomar. A carretilha é completamente surpresa, Sim. né? Mas eu acho que mais do que só o drible em si, eu vejo que o projeto, ele normalmente ele para um pouco ali, se as vitórias não. Não, o resultado, né? A vitória, né? Sabe o que eu queria hoje na seleção brasileira? O Diniz. Eu sou fã dele, velho. 4 anos. Por exemplo, o que mais nós ouvimos nesse pós-Copa relacionado ao Brasil? Que o Brasil não fica com a bola, que o Brasil perdeu o jeito brasileiro de jogar. Nós temos um técnico que faz isso. Chama-se Fernando Diniz. Só que, para nós aceitarmos isso, nós vamos aceitar o risco que ele corre pela tocando a forma bola de jogar. pela forma de jogar.
A gente teve 2010, que todo mundo critica, eu acho que foi uma ótima seleção. A de 2010 deu aquele azar do Felipe Melo e do Júlio César, que era o melhor goleiro do mundo naquela época, ele teve aquela falha. 2014, infelizmente. E aí vão para 18 e 22, que aí o Tite, eu tenho minhas restrições com ele, tá bom? E teve agora 26. Ou seja, tivemos 3 Copas, 4, 5 Copas aí, perdemos jogando. Pô, dá uma chance pro cara. No máximo que vai acontecer, perder de novo. Mas seguindo um projeto com um perfil do futebol brasileiro. E a forma dele jogar é uma forma bonita, né? É bonita. E aí a gente tem talento. Não vai me dizer que na seleção brasileira não tem o cara pra fazer o toque sai, toque sai, toque sai. Agora imagina isso, 4 anos. O nosso esquema é esse. Porque o que acontece? Pega o. Completamente. Sai o Ramon, entra o Fernando Diniz, entra o Dorival, entra o Ancelotti. Não sei se você conhece essa, mas assim. Qual a semelhança entre eles? E o plantel muda o quê? Quase nada. Porque são os melhores do Brasil. Mas eu acho, e principalmente na base, eu acho que a gente tinha que confiar mais no projeto. Você que está aí nos times grandes, tem mais conhecimento, às vezes as vitórias estão falando mais do que o desenvolvimento dos jogadores. Na BB no Sub-12 e 14 é tanto que o meu diretor, José Leite, ele fala, a gente entende que é formação. A gente não tem a iniciação, né? A gente não tem do 10 para baixo. Então a gente já começa a partir do 12. Então a gente começa a trabalhar com esses meninos, né? Que grande parte a gente dá sequência, quando abre as peneiras é para completar aquilo que nós não tivemos ou alterar algum atleta. Então não tem uma cobrança assim em cima do 12 e 14, né? Algo que me faz falta, porque a nossa vida foi cobrança de uma forma não cobrança assim através de resultado, porque a gente tava nos menores. Essa cobrança por evolução. Com certeza. Que não tá errado isso. Às vezes a gente vê pais reclamando porque o técnico não brigou, mas assim, orientou de uma maneira mais. Eu falo assim, gente, o que eu falo pros pais, gente, se você achar que o técnico tá fazendo sacanagem com o teu filho, se ele pega o teu filho e tira ele. Sim. Mas isso é importante identificar, né? Para entender, porque o que o pai acha? Né? Vamos falar a parte da competição, né? O que o pai acha? Como que o filho tá indo? Como que o filho tá dando essa resposta? Porque a gente vai, quase sempre, vamos defender os nossos filhos, né? Mas nós que temos uma visão por jogar, a gente vai entender, ó, aquele menino tá melhor do nosso filho. Aquele menino, mas será que esse pai ele consegue ter essa visão? Mas por que não consegue? Não, Mas, consegue. mas qual é a dificuldade? Então, eu acho que questionar, entender. Por exemplo, eu não vou falar com você sobre medicina. Eu sou um cara extremamente leigo, mas eu consigo conversar com você de futebol porque você teve a vivência sobre isso. Não, assim, Você foi, então, eu não vejo, ao invés dos pais só reclamarem, chega no profissional, poxa, pô, meu filho, não estou aqui cobrando. Sim, sim. O que você acha? Queria entender. Eu acho isso super legal. E o pai aceitar. Ou queria entender porque o meu filho tá jogando menos do que eu acho que meu filho poderia jogar mais. Ah, pronto. Ou o que você acha que ele poderia melhorar para ele poder jogar mais? Uma coisa legal. Isso, pra mim, como treinador, quando são poucas as vezes, tá? Que acontece isso, demonstra o que pra mim? Que ele tá preocupado com o desenvolvimento do filho. E principalmente quando chega um atleta pra mim e fala o seguinte: Coxa, por que isso? Aí eu não vou dar resposta. Eu odeio dar resposta às coisas. Eu quero entender qual foi a dúvida nele e ele me explicar o porquê. Que nem tocou a bola, quebra o meio. Tocou a bola, corre pra frente. Mas por quê? Tem que procurar espaço. Mas tocar por tocar, por que não queria enfrentamento? Porque tem várias possibilidades, várias variações. Então, os meus treinos é criado em base de dúvida e questionamento. Porque eles dão um celular na mão de qualquer um aí. Os moleques vão fazer várias coisas. Agora, e as informações?
Então, meus treinos é baseado em problemas. Eu trago um problema para eles. E aí eu quero ver a resposta deles. Como vai ser a resposta deles? É tanto que quando eu faço um questionamento, às vezes Fica todo mundo olhando um pro outro. para ver quem vai falar. E aí, eu não quero saber se tá errado, eu quero saber a minha opinião. E aí, me fala. Porque às vezes não tem nem certo ou errado. A gente pode discutir, tentar chegar na melhor situação. Ah, você não pode bater de bico porque bico o gol é feio. Oh, na nossa época que a bola era pesada, vai falar pro Romário que não podia fazer gol de bico. Você é louco. Então são coisas assim que tem o melhor momento da execução, a melhor resposta, mas e aí? Porque ali dentro de um jogo do futsal, são 5 pessoas. Não adianta, que eu falo que nem um samba, né? Tem um cavaco, tantã, e cada um querer tocar de uma forma. Não, a gente tem que fazer um som bonito. Sim. Então cada um vai ter o seu momento. E aí tem que estar todo mundo junto nesse samba aí pra ficar legal. Senão, Que é aquela situação, às vezes num 2 contra 1, eu não vou te tocar a bola, eu vou fazer o gol e perde o gol. e a Me pior deixar mais irritado é isso. E aí, pra mim, o que me deixa irritado é quando normalmente eu filmo, né? Eu pego o material, eu gosto de ver, e aí eu chego no jogo e faço o questionamento. Por que você não tocou? Não dava pra tocar. Não dava. Aí eu levo meu iPad. Não, eu levo meu iPad. Aí eu coloco, ó. Nossa, não vi ele lá. Eu não vi ele pedir. Eu falei, olha, então vamos lá. Vamos pensar mais coletivamente. Não é errado o que você fez, mas, presta atenção. Você acha que a mídia social estimulou essa individualidade das pessoas? Manda ver agora, que eu quero ouvir. Que eu já sei a tua opinião. Ah, com certeza. Sabe por quê? As pessoas, eles criam. Quem é o melhor? É aquele que faz o gol. Quem vai sobressair mais? Aquele que tá lá na frente, aquele. E isso, às vezes, não só a mídia, os pais. Você acha que não tem pai que fala assim: não toca a bola, filho? Vai fazer o gol. Ô, filho, cada gol que você fizer, você ganha 10, 15 reais, 30 reais. Campeonato da escolinha. Mano. Tinha um pai que pagava o filho pra fazer gol. E agora teve a Copa, a troca de figurinha. Sério. Porque você fazendo isso, você atrapalha o time. Mas aí, a educação dos pais, porque eu falo, nesse nicho que a gente está chegando, o exemplo que eu te dei, pra mim é descabido um jogo do Sub-9 da terceira divisão ter 10 cartões amarelos. É descabido. A gente tá errando em alguma coisa. A federação, os juízes, os coordenadores técnicos, os técnicos e os pais. Os pais é o mais difícil a gente mexer. Sim. Por quê? Cada um tem uma educação, cada um tem uma visão de mundo, de olhar. De alguma forma, vocês, óbvio que alguns pais que puderem, o grande objetivo meu desse programa é esse, o que nós podemos trazer de pontos positivos para melhorar, pensando nas crianças que eles vão ser adultos, cidadão, eles vão ser pais, mães. Então, assim, é mais fácil a gente mexer por exemplo, a federação formar alguma coisa, os gestores formarem alguma coisa, os árbitros formarem alguma coisa. Não pode ter. Pai, todo jogo é expulso o pai do jogo. Fala, não é possível, gente. Que fica, isso aí às vezes a gente passa lá na BB, não só na BB, né? Em vários jogos a gente todo vê jogo isso é assim, todo mundo. de E depois os sair. pais se achando, fui expulso do. Imagine, vamos colocar a iniciação, né? A criança vê o juiz tirando o seu pai assim, ó, do ginásio. E por causa, às vezes, eu brinco, por causa de um lateral que o juiz não viu. Às vezes, eu fico escondido lá atrás do gol. Também não sou perfeito. Já dei meus berros também, porque ali o filho quando joga. Estou melhor, muito pelo feedback do meu filho. Meu filho já falou, não gosto que você fale no jogo. Pô, não sabia, eu achei que você adorava falando com você. Então eu não falo, mas feedback do meu próprio filho. Então às vezes a gente precisa, não é que a gente é perfeito também. Nossa, já
Já briguei com o árbitro, já. Agora eu converso com o juiz lá, porque eu fico no cantinho e fico batendo papo com ele. De juiz chegar, e essa bola aí? Eu falei, essa você acertou, mas a outra tinha sido escanteio. Mas segue o jogo, segue, tá bom. Porque o jogo tá cada vez mais rápido. Os juízes que estão ali na iniciação, pô, ele tem outros empregos, não é a Sim, única. Às vezes assim, tudo. E outra, o cara tá lá às 7 horas da manhã do domingo, ficando até as 2, 3 da tarde, calor, aqueles lugares que a gente sabe como são. Pô, tudo bem, o cara vai errar, vai acontecer. A gente não pode trazer esse nervosismo, que as crianças já estão naquela ansiedade de jogo dos próprios pais. O que que você acha que a gente poderia, o que que vocês, vou falar você como técnico e você também como gestor, o Ó, que que você acha que coisas que poderíamos fazer para melhorar pensando nessas crianças como adultos e também o que nós podemos fazer para melhorar essas crianças, o desenvolvimento delas para elas chegarem lá num profissional melhor? o... existem algumas falas, né, que o futebol vai além das quadras, né? Além das 4 linhas, Das quadrilhas, né? Na BB é feita uma palestra, no início do ano, onde nós, treinadores, todo mundo do elenco da BB faz uma apresentação, né? Conhece o elenco de todas as categorias do adulto até o sub-12, e dentro dessa palestra o nosso presidente ele fala, o que o clube espera dos pais com relação ao comportamento, compromisso com o clube, faz um breve relato, né? É fácil falar, é um pedido que é feito, mas na hora que começa o jogo, os hormônios assim, parece que fica uma tela preta na frente Mas dos e olhos. quando começar a ter ação sobre isso? Por exemplo, pais expulsos, o time perder ponto. Um exemplo. Técnicos expulsos, perder. Não, mas a federação Tá fazendo alguma coisa assim, que eu fiquei sabendo de cartão. de cartão, De cartão, sei que tem que perder de cartão, ponto. se eu não me engano, entra no índice técnico E, de mas, critério. por exemplo, imagina assim, ó, pô, fomos no jogo tal, pô, essa torcida tem toda hora. Então, ó, a coordenação, vocês vão perder ponto por causa disso. O coordenador vai chegar, vai ser mais ativo em relação aos pais. Para não ter essa perca de Porque em algum momento a gente vai perder muita mão e não vai ter volta. O meu medo da vida hoje, da sociedade, que muitas coisas que estão acontecendo agora, e aí você pode pensar em tudo o que você tá assim, foi porque a gente deixou acontecer anos atrás. Abriu espaço, abriu espaço, abriu espaço, não volta mais. Liberdade concedida, acabou, você não consegue voltar atrás. Então, coisas que você deixou o teu funcionário fazer, o teu amigo, você deu essa liberdade. E não quero mais essa liberdade aí, ó. Não, mas você já deixou. Então, eu acho que assim, porque as crianças de 8 não estão muito profissionais. É a chuteira não sei o quê, é o TikTok não sei o quê, não sei o quê. A frustração dela lá na frente vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Não sei em porcentagem, mas a gente sabe que o virar é 0,00000. E como a gente estava falando aqui, essas crianças, assim, hoje você pega o próprio futsal profissional, não são rios de dinheiro. Sim. O jogador que virou profissional, às vezes tem muitos jogadores aí que estão ganhando mais na várzea que na Série C, Série B. Muito. Então eu acho que as entidades, alguma coisa a gente tem que fazer, principalmente vocês que estão no meio, de não só porque eu acho que a sociedade, assim, vai muito pela punição. Ah, se eu vou ser punido, eu deixo de. Antigamente, ninguém usava cinto de segurança. Começou a multar, todo mundo. Ah, não pode fumar em restaurante. Vai ter multa. Ninguém fuma mais em restaurante. Porque não é normal em jogos de iniciação a quantidade de pais expulsos, a quantidade de crianças saindo chorando. A gente teve um campeonato agora lá, um outro sócio que eu tenho no Ipiranga, o Silvinho. Ele chegou e falou assim: Meu, no final do jogo, eu quero fazer algo que tinha antigamente. O Silvinho foi o treinador nosso no Ipiranga. Aí eu falei: O que foi, Silvinho? Você vai ver.
Chegou lá na última, nas finais que teve do interno, adivinha que ele fez na final do interno? Você não lembra quando era criança? O que acontecia quando acabava o jogo? Festa? Era. O que os pais faziam? Bebia? Não. Eles bebiam, mas eles jogavam o que na quadra? Bala, né? Doce. Jogava as balas, jogava os doces. Mano, independente de se ganhar ou se perder, mano, a gente corria atrás das balas, correndo. Então, Aí eu cheguei pra ele na minha preocupação. Falei, Silvinho do céu, se tiver Silvinho. com diabética. Silvinho, aqui eu não sei se tem alguma criança que é diabética. Mas e aí? Ele falou assim, meu, mas e na nossa época, que você corria e pegava, não tinha? Eu falei, meu, e aí? Teve pais que não quiseram pegar bala e jogar. De boa. Mas por quê, né? Não sei. Não sei. Então, isso aconteceu. Não, nosso time. Aí, não, é só quando ganha. Meu, joga pra... Perde todo o valor do que a gente tá fazendo. Meu, e foi uma coisa, acabou o campeonato, eu falei, Silvinho, que da hora isso. Aí teve uma mãe, que é minha amiga, que provavelmente vai assistir esse corte. Esse corte foi fazer. Pra Joana, vou até falar o nome dela. Ela, Marcelo, ela já disse, Marcelo, a quadra tá suja. Não sei o que eu falei, puta, pelo amor de Deus, deixa. Mas Foi algo que ele resgatou assim, que eu falei, caraca. Meu, a criança. E às vezes a gente tá jogando com uns times um pouco mais humildes que joga, a gente chama os meninos do outro time, joga a bola pra todo mundo, vem pegar pra cá. Mas não tem essa de só porque ganha, só porque perde, ou tá na sua casa. As crianças têm que ver aquilo como uma diversão também. Tem muita coisa que a gente tem que mudar. Virou muito, as crianças de 7, nosso foco aqui é iniciação, estão muito profissionais. Aí, foi a verdade, né? Os meninos aí, pelo amor de Deus. Tô muito errado? Meu, vou ser bem sério pra você. Essas crianças aí, em um certo momento, vão ou deixar de gostar, né? Não somente pelo que estão vivenciando, né? Mas pela cobrança, às vezes, que tem excessivas. Porque a gente sabe, né? A gente consegue olhar na arquibancada assim, ver o pai que é um treinador. Que às vezes o moleque errou ali, o pai vai pra casa pra colocar o moleque pra tentar fazer aquilo que não tava fazendo. E aí o moleque perde o gosto, né? Perde aquela... Jogar bola. Joga bola. É bem complicado. Por isso que eu falo, nas escolinhas a gente tem é um pouco menos, né? Esse desgosto das crianças em jogar bola, né? Às vezes é frustração, não ganhou, perdeu, não sabe lidar com isso. Isso é Que aí é importante também esse aprendizado para a vida deles. muito, muito, mas às vezes a gente precisa um pouco mais dos pais, né? Meu filho não gostou, porque ele perdeu, pum, tira daqui para outro lugar. Mas e aí? Sabe? Vamos, mostra pra ele. Eu quero saber, porque hoje na escola não tem pai que vai reclamar do professor, porque o professor chamou a atenção que a criança não foi respeitosa. E aí a escola faz o quê? Demite o professor ou dá um gancho no professor. Aí é bem complexo isso. Linguiça comendo cachorro. Lá o que acontece, os nossos profissionais nunca estão sozinhos. Isso é importantíssimo. Assim, ter o apoio, o suporte de vocês é maravilhoso então, para eles são trabalhar. dois professores na quadra, entendeu? Então, o pai falou, beleza, a gente vai escutar, sempre. O pai falou, vamos escutar os professores. Vamos conversar com os dois professores, o que aconteceu? Porque para alguns pais, o meu filho é santo, né? Mas meu filho nunca faz isso em casa, só faz isso aqui. Mas vamos ver como seu filho tá reagindo aqui. E não tem muita lógica, principalmente nessa idade, as crianças não têm tanta essa maldade para um professor não gostar de uma criança de eu não gosto porque não tem. Impossível. É impossível. Às vezes eu acho que é algo do pai do que propriamente da... Porque muitos, queria ser, não fui, eu acho que vai rolar. Eu acho que com a mídia, a questão comercial do futebol tá absurda. É absurdo as cifras que a gente tá falando de dinheiro, não criticando o que eles ganham, que eles ganham porque tem esse retorno. Sim. O Neymar só não ganha X milhões, ele vende muito mais do que ele recebe, por isso que ele ganha isso.
mas eu acho que a gente tá perdendo alguns valores de vida. E é nessa idade que a gente tem que ensinar. E aí, vocês, principalmente os da escolinha, os gestores da escolinha, que a gente também é a parte comercial. Não pode ficar, vou bater em todos os pais, aqui. Não pode ser uma ditadura, mas tem que ter uma consciência, né? De como lidar com esse pai. Porque pra mim, eu vejo às vezes meninos que jogam direitinho, só passando por 5, 6 times. Não dá nem tempo. Não dá tempo de evoluir, de saber o que está acontecendo ali, né, naquele ambiente da criança. Às vezes jogou um pouco menos e Eu brinco, tem um pai conhecido nosso, eu já brinquei com ele. Ele tirou o filho dele porque ele achava que a posição que estava colocando o filho dele estava errada. E agora está num lugar maravilhoso. O filho dele joga na mesma posição que ele jogava. sério. Sério. E um dia eu brinquei com ele. Eu falei, cara, tu vai tirar deixa o teu filho onde tá, porque na posição que ele tá, ele é um dos melhores do time. E ele vai jogar mais. A posição que você tá querendo que ele coloque, tem meninos, porque eu falo, teu filho não é o melhor daí. A posição que teu filho tá, que se você quer, tem meninos que são melhores que ele, então ele vai jogar menos. Deixa ele disputar. Aí saiu, brigou, tá lá com os caras. Aí a gente teve até um jogo contra. Ele tá jogando a mesma fação que ele jogava, né? Eu até tirei yoga com ele, pô, e aí? Não, mas aqui é sempre aqui, é o lugar que a grama do vizinho é Sim, melhor. sempre é melhor. É difícil. Eu, como pai, velho, o pessoal até fala: Meu, você não expressa sentimento. O meu sentimento com meu filho, principalmente, é no olhar. Eu não sou aquele pai que fica gritando tudo. Eu não gosto de assistir jogo perto de pais. Então, por exemplo, a torcida tá aqui, tô do lado oposto. Eu tô normalmente na torcida adversária, às vezes. Tô do lado oposto. Eu fico lá sentado, conheço o grande 100% do Zap, conheço todo mundo, então a minha forma de torcer pro meu filho é olhando pra ele, incentivando, às vezes, vai, foi, mas eu não fico, eu não consigo. Não Mas a consigo, gente. sabe? Mas a gente tenta, minha esposa fala, você tem que demonstrar o sentimento, mano. O olhar, eu acho. E eu falo muito Nossa, isso. O vai, o boa, tira, aqui, lá, tal. É legal. Agora, sobe na marcação 3-2. Um dia, minha esposa, ela não. Eu brinco com ela. Eu não vejo o jogo perto da minha esposa. Então, normalmente já fica. Só que eu tava atrás do gol aqui e ela tava na lateral e uma hora eu vi. Não, vai fazer marcação dupla, não sei o que. Eu falei, não. Porque a gente, às vezes, eu não tava na preeleição do técnico. Eu não sei se ele falou pra marcar em cima, pra marcar, fazer marcação baixa, pra fazer pessoal. Eu não tava lá, não sei o que ele falou. E as crianças ouvem os pais, porque a voz 100%, fica lá todo dia. Isso é Então, assim, pô, meu pai tá falando. Só que às vezes eu destruo um projeto do professor, do técnico, que mandou fazer um outro tipo que é. isso Aí ela falou, é verdade, né? Isso aqui. Sim, eu não sei o que o técnico é falou. uma disputa desleal. É uma disputa desleal. Você pode colocar a mãe e o pai longe, o professor conversando aqui na frente da criança. A mãe, Seu pai. só coloca uma coisa lá, a criança já vai olhar. E aí a opinião de leigo, que não tô mais dentro do esporte, assim, a formação dos técnicos ali na base, como é que tá? A galera tá estudiosa, tá procurando. Hoje a federação, ela obriga você a fazer um curso da federação, onde tem toda uma parte de preparação para você ser treinador da iniciação, base, sub-20 e adulto, né? Hoje a federação tem isso, fora outros cursos, né, paralelos, que é da CBFS, tem a da CBF também, que aí já é voltado um pouco mais para o campo, mas tem que buscar Esse negócio de orelhar, eu entendo futebol, isso não existe mais. Não, mas hoje o que acontece? Você não necessariamente tem que ser formado em educação física para você ser treinador. Tá. Se você fizer o curso da Você federação, tá habilitado. você pode se capacitar para fazer isso. Não é? Eu sou formado em educação física, tenho especializações, tenho o curso da Federação Paulista de Futsal, estou fazendo da CBFS. É sempre bom estudar, né? Então eu vou Sim. pegando Não, os conceitos aí. O ABB, que é o profissional, né, o competitivo principalmente aí,
Vocês têm algum acompanhamento psicológico? Não, nós não temos. Hoje o psicólogo que eu tenho lá é meu diretor, né, o Joselito, que ele tem uma especialização, ele fez curso, acaba o jogo, eu só gosto de conversar com duas pessoas, independente se ganhar ou perder. Eu gosto de conversar com o Joselito e com a minha esposa. Até mesmo conversar com eu sou, sabe, eu gosto de ficar Um feedback, porque são duas categorias, né? Começa pelo 18, que é minha, acabou, às vezes eu consigo ir no banheiro, voltar, não tenho para eleição, já começa o 14. Então eu já pego duas categorias assim, uma seguida da outra. E aí depois disso eu tranquilizo em casa, assisto o vídeo, faço uma análise do jogo para E saber. as crianças, adolescentes, como é que eles estão, assim? Se tivessem condições, óbvio que a gente sabe que tem custo, tudo. Você acha que seria importante isso mais esse profissional? Com certeza, com certeza. Um psicólogo ele consegue ali abranger, né, vários pontos, né? É tanto que muitas das vezes os pais chegam, alguns meninos eles fazem algum acompanhamento, né? Não somente na escolinha, como na parte da competição, né? Até mesmo por essas frustrações de jogar menos tempo, esse comparativo com amigo, não ser convocado, ser cortado. Então, para eles entenderem que isso faz parte. Faz parte, né? Então, não é que, nem você falou, o treinador não gosta ou deixa de gostar. Às vezes é estratégia. Um dos maiores vencedores do futebol brasileiro não passou em 7, 8 peneiras, o Cafu. Cafu, entendeu? É tanto que agora eu tô lendo o livro do Brunet. Você chegou a ver? Não. Não? Pô, tá perfeito. Tô lendo com meus filhos o livro do Brunet. A gente senta, cada um vai lendo uma página. Bom, porque ele transporta o que teve no futebol e faz esse comparativo para a vida. E é importante, porque a gente não sabe ali. Não, a grande maioria, não vai ser profissional do esporte. Às vezes o que menos está jogando agora vai ser lá na frente. E aí a gente vai contar, quantos mil exemplos, você que está no meio, meninos que se tornaram profissionais, que às vezes ali no 12, 13 era do rodízio, não, nem imaginava que jogava bola, que nossa, e o cara, por algum motivo, um momento foi, e a gente sabe que não é só jogar bola também, a conjuntura tem que estar junto ali para você se tornar profissional. E eu acho que é muito importante vocês que estão nesse contato direto com as crianças, adolescentes, os formarem para a vida adulta. Deixar preparado. E os times grandes, assim, que se você sabe tudo, eles têm essas preocupações? Olha, não. Que você. Pelo que eu acompanho, tá? Os times grandes também têm essa parte do resultado, né? Que é. Mesmo na base. Mesmo na base. Alguns falam que Não tem adianta só o tanto. discurso. Por exemplo, porque é lindo, maravilhoso o discurso, mas se eu perder meu emprego, eu tenho esposa, filhos, nem que for, eu sei que se eu não for campeão, eu vou perder meu emprego, eu vou jogar para ser campeão. Sim. Tem essa cobrança. Então, você entra naquela parte do desenvolvimento. Vamos ter no trabalho a longo prazo? Não sei. Vou indicar alguns amigos para virem bater um papo aqui com você. Eu gostaria, porque o meu objetivo aqui do programa é a gente trazer informações e trazer algumas soluções para coisas que não estão dando certo, que a gente está vendo que não está dando certo, mas também não estão se fazendo muitas coisas para se mudar. Eu não posso aceitar um time grande viajar com uma criança de 8, 9 anos e essa criança fazer xixi na cama e deixar essa criança sem ajuda para trocar ele, por exemplo. Trocar a cama. 8, 9 anos. E a gente sabe o que acontece. A gente foi jogar em Oswaldo Cruz. Você tava pelo Porto.
Pô, lembra, gente? A gente ficou no colégio, colégio, Silva, não sei o quê. E aí, muitas das coisas que a gente tava falando, você quer que seu filho seja profissional? Não sei se eu vou deixar passar. Eu lembro que meu pai foi para Oswaldo Cruz e falou: você quer voltar para casa? Quando meu pai viu, minha mãe viu aquela situação. Eu falei: não, a gente acabou perdendo, voltamos antes, nem fomos para as fases finais. Mas talvez a gente não vai deixar nossos filhos passar por situações que talvez os times grandes, óbvio que a gente sabe que tem muitos times, não tem essa necessidade. Ou o investimento é só aqui na cabeça, né? Também. Sim. Lá em cima, né? Nada profissional, no principal, tal. Só que a gente tá esquecendo muito de civilizar a sociedade. Estamos esquecendo de crianças virando adultos. Muita coisa já precoce, né? Muita coisa assim que... Criança de 8, 9 anos viajando sozinho, sem os pais. Eu tenho que dar um suporte emocional para essas crianças. E acontece, né? Não é algo assim que é da sua cabeça ou da minha cabeça. Tem, né? Não, se estudei, a gente sabe. Que nem eu te falei, fui pra Dom Cup, um campeonato conhecido, tal. Fiz minhas brincadeiras de ser técnico. Jogamos sub-9, fomos vice-campeão da Chave Ouro. A gente teve que parar jogo. Porque o pai, que não tava. Um adulto começou a brigar com o juiz, descobriu que esse adulto não tinha nem filho no jogo. E ele falou pro juiz: eu estou indo lá no carro e já volta. O que você acha que todo mundo pensou? Eu tive que pegar as minhas crianças, porque eu os vejo como criança, pôr no canto, tinha criança ali meio chorando, meio insegura pra continuar o jogo. complicado. Difícil ainda é. Não, mas eu não sou, eu sou médico, eu sou médico. Isso aqui eu tô fazendo apenas porque eu gosto muito. Eu sou médico. Amanhã eu vou atender o consultório, vou operar. Mas eu me preocupo com as crianças, com o nosso futuro, porque a mídia social, a gente não teve uma educação de mídia social, então ainda tá, que nem eu falei, tá muito aberto muitas coisas. Só que vai ter uma hora que a gente vai falar: não, já foi, já passou, já deixou passar. E é isso, eu vejo com os olhos um pouco não otimista. E nós, como pais, né, a gente não pode vedar os nossos filhos, né? A gente tem que blindá-los, porém mostrar o porquê. Porquê e o que acontece. O que acontece ali que não acontece aqui com a gente. Não, eu brinco, eu sou a pior pessoa do mundo pro meu filho. Eu sou o cara mais chato do mundo. Não tem problema. E você tá? E eu falo pra eles. Eu sei que talvez algum psicólogo de criação, de pais. Eu não sou amigo de vocês. Cara, feliz de te ver. Feliz do papo. Você é louco. Eu que agradeço o convite. Vamos nos ver mais agora, hein? Pelo amor de Deus. Daqui 30 anos, pelo amor de Deus, Não, né, velho? Gostei muito. Obrigado mesmo aí. Obrigado. Por ter aceitado o convite, fazer a gente relembrar um pouquinho o nosso passado aí, que é gostoso demais. Foi muito bom, a gente brincou muito, se divertiu muito. Eu que agradeço. E viramos grandes pessoas, né? Muito pela educação que nós tínhamos dos nossos pais. Com certeza. Pelos nossos treinadores, que não eram bonzinhos assim. Que sabemos aí o quanto for importante, né? Chamar atenção. Né? Então, que os pais entendam aí que nós tivemos treinadores que nem sempre foram carinhosos com a gente. E esse olhar seu profissional de gestor, dono de escolinha, técnico de time competitivo aí, engrandeceu muito o nosso papo. Eu que agradeço. Te agradecer. Eu vou deixar no link o endereço da escolinha, o @, da escolinha do Revela. Quer deixar mais algum recado? Não, agradecer. Espero ter contribuído aí, dar com algumas informações aí, não só de parte pedagógica da escolinha, mas da parte pedagógica da competição, né? Mostrar um pouco da vivência, experiência que eu é um pouco longe, né? Porque o pessoal da escolinha só imagina como é o competitivo. E, na verdade, não é tão simples.
É um caminho que todos que tem que estar ali, é aquilo que a gente conversou, né? Usar o futebol como ferramenta, né? Então, não deu certo, não deu, uma bolsa de estudo, vamos ampliar esse leque aí. O importante é estar buscando sempre evolução. Agradecer vocês que ficaram aqui até o final do papo. Curte o nosso vídeo, compartilha, comenta. Esqueci alguma coisa? Segue o canal, que eu vi 75% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos. Então, dá essa moral pra gente. Obrigadão pra todo mundo aí. E tá. Deixa eu levantar e te dar um abraço. Obrigado. Obrigado.